Muito boa noite, amigos do Canelada. Agora quem tá do outro lado, o torcedor do Flamengo, deve responder. Boa noite pra quem? Péssima noite. É verdade. Que cacetada, que atropelo do Bragantino pra cima do Flamengo. 4-0 em Bragança Paulista e poderia ter sido mais pelo que foi o jogo. Bragantino massacrou o Flamengo sem vibração, sem vontade. Pior desempenho dos times que retornaram da data FIFA por parte do Flamengo e o melhor desempenho, sem dúvidas, do lado do Bragantino. Estamos começando o Canelada. Coloca na carinha do Flávio Prado. Olha como ele chegou feliz aqui no estúdio. E a gente está tentando conectar o pilhado, o Rodrigo Viga. Chegou feliz pra caramba o Flávio Prado com o Fábio Piperno, Fausto Favara, Bruno Prado. Flávio Prado, a atuação do Flamengo hoje desastrosa. Que cacetada, Flávio. Boa noite. Boa noite. Que coisa. Virou Coringa agora, virou Coringa. Eu estou sem condições de começar os comentários. Eu passo para os amigos. Eu só lembro de uma frase. Tinha um rapaz que trabalhava há muito tempo, né, comigo lá, no meu começo de carreira. E quando acontecia algumas coisas assim, ele olhava para mim e falava assim: seu Flávio, satisfeitíssimo. Então, eu lembrei dele hoje. Satisfeitíssimo. E sempre no momento que a gente precisa do pilhado. Pois é. Que coisa, né? Pilhado. Hoje, mais do que nunca, chupa pilhado, hein? Não, eu não. Eu quero dar aqui a minha solidariedade ao pilhado. Claro, pô. Flávio, e a discussão hoje? O Grêmio ultrapassa o Flamengo. Aí vem a gremista. Hoje vai ser a madrugada inteira de discussão. Pois é. Mas eu quero deixar aqui minha solidariedade, jogar o manto da minha solidariedade ao nosso querido pilhado, porque o ano passado foi 3-0. E aí ele falou, isso não vai ficar assim. Realmente não ficou. Aumentou, né? Então, de novo. Já mandei mensagem pro Rodrigo Viga também. A gente só tá começando aqui com o Canelada. Sou eu, não análise, atento, toda a dou um gato pra você. Fábio Piperno, você que comentou esse jogo ao lado do Fausto Favara, do Guilherme Silva. Que atropelo, hein, Piperno? 4-0 pro Bragantino. O torcedor do Flamengo não esperava esse tipo de atuação, né? Muito se falava antes do jogo. É hoje, o Flamengo precisa vencer para encostar no Palmeiras. Perdeu a oportunidade e ainda levou uma cacetada, Piperno. Boa noite. Boa noite a todos. Claro que o mundo está perplexo. Ninguém acreditava, ninguém poderia imaginar que esse jogo fosse ter um resultado como esse. O Flamengo vinha de uma boa sequência. Mas foi um Flamengo desastroso, do goleiro ao ponto esquerda, como se dizia antigamente, passando pela comissão técnica. O Sampaoli hoje foi um Sampaoli de seleção argentina. O pior trabalho da carreira dele. O Bragantino, cada vez mais bem dirigido por um técnico muito competente, já falamos sobre ele aqui. Pedro Caixinha, por exemplo, ele foi vice de Conca Champions, lá com o Santos Laguna, que era um time mediano apenas. E, veja, fez dois jogos muito bons contra o Palmeiras no Campeonato Paulista Brasileiro, jogos aqui em São Paulo. É um time que vem evoluindo e só não está jogando em melhor nível porque tem 12 desfalques. Perdeu muitos jogadores com lesões sérias, né? Alguns talvez nem voltem mais esse ano. Então, um time que teve muitos problemas em relação a isso. Agora, hoje, acertou uma partida memorável contra um Flamengo que fez cair um mito. Provando que, aliás, o São Paulo estava correto lá atrás. Não, o Flamengo não pode mais pensar em jogar com a mesma formatação, usando tal quarteto dos seus momentos de glória desse passado recente. Gerson e mais um volante, com Arrascaeta e Everton Ribeiro, não dão conta mais de um jogo em alta intensidade. O Flamengo voltou em marcha lenta depois da data FIFA. Bruno Prado, muito boa noite para você. Bruno, 4-0 Bragantino, Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É uma pancada enorme que o Flamengo tomou, né? Claro que não era o resultado esperado. O jogo em Bragança é sempre difícil, né? E o Flamengo, ele tem um histórico bem ruim lá em Bragança e ninguém vai lá e ganha fácil o jogo do Bragantino. É normal perder ponto lá, mas eu não esperava um atropelamento desse, né? Foi realmente um resultado merecido, né? Não foi só aquela coisa, os caras chutaram 5 bolas e fizeram 4 gols. Não, foi do início ao fim, um domínio total do Bragantino, intensidade altíssima. A esse ponto realmente que o Piperno falou, da questão da intensidade, de
de um time que acelera, que marca mais forte. Em alguns momentos da temporada, o Flamengo teve dificuldade contra esse tipo de adversário. Vinha numa sequência de 10 jogos sem perder. Nem todos os jogos foram bons, mas era um time que pelo menos estava competindo mais. Né? O Flamengo, antes daquela sequência, ele já tinha 11 derrotas na temporada. Hoje foi a 12ª, mas ele vinha de 10 jogos sem perder. Então, se não era um time brilhante, pelo menos era um time que estava competindo melhor. Né? Conseguia resultados, conseguia, mesmo quando não jogava bem, conseguia competir, brigar. Porque teve um momento do que o Flamengo perdia para todo mundo. Perdeu para o Al Hilal, perdeu para o Maringá, perdeu para o Alcas, né? Perdeu para times fraquíssimos. E então, agora toma uma pancada dessa. E vamos ver como é que o time vai reagir, mas sem dúvida isso mexe, né? Ninguém esperava um 4-0 pro Bragantino e do jeito que foi. Foi 4 e se tivesse mais gol seria do Bragantino. O Bragantino esteve mais perto de fazer mais gol do que o Flamengo de diminuir o placar. Né? Foram 36 finalizações do Bragantino em 90 minutos. O Fausto Favara soltou a voz aqui na Jovem Pan. 4 gols, não é todo dia, né, Fausto? Que o narrador solta a voz do grito, né? De gol 4 vezes, 3 gols só na segunda etapa. Fausto Favara, muito boa noite. Falar desse atropelo do Bragantino para cima do Flamengo. Fausto Favara, boa noite. Pedro Marques, boa noite para você, boa noite aos amigos. Hoje o Flamengo foi praticamente inexistente dentro de campo. O Flamengo não apareceu dentro de campo, né? O Flamengo, desde o início, não pegou na bola e quando pegava, errava passes. O time do Bragantino, a gente falou isso no final do primeiro tempo, marcou um golzinho e só no primeiro tempo poderia ter sido muito mais. O Bragantino poderia ter feito 2, 3 gols. No segundo tempo, então, bola na trave. Enfim, o Flamengo estava vendido desde o início do jogo. O Flamengo estava absolutamente vendido desde o início do jogo. Uma partida horrorosa do Flamengo, uma péssima atuação do time do Flamengo. E o Flamengo vinha de uma sequência de 10 jogos sem perder. Né? É óbvio que a gente esperava muito mais do Flamengo. Pesa os jogadores irem para a seleção? Pesa. Mas o Bragantino tem 12 jogadores fora, né? 12 desfalques. Então, tá tudo muito parecido ali. O que o Flamengo fez hoje foi vexatório, né? Eu não acho que vai sentir. Não vai sentir, não. Acho que o Flamengo vai conseguir dar a volta rapidamente. Tem time para isso, tem condições para isso. Hoje é uma partida que tem que ser realmente esquecida, porque foi uma das piores partidas do Flamengo na temporada. Uma péssima partida do time do Flamengo. E o São Paulo ele vai ter que fazer os seus reajustes aí, né? Vai ter que aliar uma coisa ou outra ali para que o Flamengo possa atuar de uma maneira mais interessante, porque hoje foi realmente vergonhoso o que o Flamengo fez no Nabi Abichedi. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo está revoltadíssimo com o que viu hoje. Que o Flamengo não conseguia tocar na bola. O que me chamava a atenção é que o Flamengo realmente não tocava na bola. E isso para um time tão qualificado como o time do Flamengo é assustador. Então saiu barata essa vitória de 4-0 do Bragantino. Poderia ter sido 6, 7. E outro detalhe, achei um erro do Daronco, hein? No final da partida. Independe do resultado para o cara dar o acréscimo que é justo. E ali tivemos um monte de substituições, né? Eu não sei se fosse ao contrário, ele não daria os 3, 4 minutos que deveriam ser dados ali, no mínimo em 3, 4 minutos pelas substituições, por tudo que aconteceu no segundo tempo. E ele não deu. O Bragantino, se tivesse um pouco mais de tempo, faria talvez um 5º gol, um 6º gol, e o Daronco errou nesse quesito. Eu sei que esse é um momento que o Flávio Prado está aguardando no programa, porque assim, a torcida do Bragantino não perdoou o Flamengo. Durante o jogo, começaram a cantar Real Madrid, pode esperar. Nós temos aqui a torcida do Bragantino provocando o Flamengo durante os 90 minutos. Bom, daqui a pouquinho nós vamos com a torcida do Bragantino. Essas são imagens. Agora sim. E o Flávio Prado tá olhando para essa cena. Extasiado.
É muito bom. É muito bom. Quando o Marcos Braz quando o Marcos Braz fez essa... Porque eu não conheço o Marcos Braz, não sei se era um cara inteligente, se não é e tal, mas imagino que ele tenha algum senso de futebol, conheça alguma coisa de futebol, e óbvio que ele sabia que não tinha a menor chance do Flamengo encarar o Real Madrid. Então ele fez uma brincadeira, uma gozação e tal. Só que, né... Quando isso acontece, você fica refém da sua brincadeira. Você fica refém das coisas que você faz. Então isso aí vai virar pra sempre uma gozação. Hoje tem um problema. Deu um probleminha. O Bruno, já vou te acionar. Deu um probleminha na hora que eu chamei. Agora sim. Agora, do início ao fim, a provocação da torcida do Bragantino. Flávio Prado gostou. Ficou aqui, ó, muito anestesiado, acompanhando. Vamos lá. de novo. O Bruno Prado, e o relato do nosso Giovanni Chacon, que ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0 para o Bragantino, a torcida da casa começou a cantar, começou a provocar o Flamengo, Bruno Prado. Então, virou um hino mesmo, né, pelo país, né, esse canto. Foi assim, o Marcos Braz, claro que tinha uma brincadeira, comemoração de título, e as pessoas fazem brincadeira, comemoram o título, falam bobagem. O problema hoje é a mania de querer filmar tudo. Você sai de casa, você já liga, eu vou registrar o que eu vou fazer. Eu vou atravessar a rua, filmei. Eu vou fazer não sei o quê, vou cantar, vou... pelo amor de Deus. Aí filma tudo, eu acho isso terrível. Eu não filmo nada. Mas, enfim, cada um faz o que quer. Eu que sou chato mesmo e cada vez mais chato com esse negócio aí. Mas, enfim, é a coisa. Se não filma, não tinha essa piada. Podia fazer o vestiário entre os jogadores, a zoeira ali, legal, comemorando, ganhamos a Libertadores, tá todo mundo feliz. Mas quer filmar. Aí que é o problema. Fazer gracinha. Não filma, brinca entre eles. Agora, Bruno, você que herdou o DNA, você acha que hoje foi um momento assim que o Bragantino foi maior que o São Paulo, por exemplo? Se terminou maior que o São Paulo? Hoje? Nossa Senhora, olha as contas. Vou dar só uma noção do que o Bragantino fez esta semana. Só essa semana. Eles começaram a obra da Arena, do estádio, a reforma do estádio da prefeitura e ainda alugar o campo do Corinthians para fazer os jogos da Sul-Americana, que a Sul-Americana não vai permitir que eles joguem lá para dar a impressão que o campeonato é importante, então tem que jogar em Campo Grande. E ainda lançaram uma loja de torcedor estilo europeu para turistas. É para turista, quase que tudo só em dólar lá e tal. Sabe aquela casa de conveniência tematizada e tal, não sei o quê. Esta semana, mesma semana que o São Paulo perdeu o Marinho pro Fortaleza. E foi avisado também que 3 meses que não paga direito de arena. É verdade. Então, eu só tô colocando fatos, gente, mais nada. Meu Deus. Não, Marinho, com todo respeito, bom jogador, mas a história do São Paulo... Não, mas eu acho que o São Paulo... Tá muito acima. Claro, mas eu acho que o São Paulo nem deveria ir atrás. Eu acho que o Marinho não é jogador para São Paulo, nem para Fortaleza, nem para Flamengo. Eu acho o Marinho um jogador fraco. Mas queria e perdeu. Esse é o ponto. E Pedro não tinha que cutucar, tinha que falar. Só para lembrar. Tinha que lembrar, justo no dia de hoje, essa goleada do Bragantino, 4-0 para cima do Flamengo. A gente acompanhando essa provocação. Você curtiu, Fausto, essa provocação aí da torcida do Bragantino durante os 90 minutos, ainda no primeiro tempo, com 1-0 no placar? Quando eu tava 2-0, eu falei, toma cuidado, que vai que o Flamengo desperta, o Flamengo teria condições de um empate. Só que daí não deu um segundo, Flávio, uma bola na trave. Eu falei assim, não pode começar a provocação. Porque é legal, essa brincadeira é saudável, né? Violência não é saudável, essa brincadeira é legal. Os caras deram brecha para que isso aconteça, né? O Marcos Braz foi lá, todo empolgadão, cantou, enfim, realmente virou um hino mesmo das torcidas rivais. Em qualquer momento, ainda mais num jogo vergonhoso como foi hoje o jogo do Flamengo, é óbvio que o torcedor vai se aproveitar disso, né? E aí faz parte você aceitar, não tem jeito, você tem que aceitar. Eu acho isso saudável, eu acho isso legal, é uma brincadeira legal e saudável pro futebol. Também acho legal. Falando sério, eu acho legal. Isso aí, essa é a essência do futebol. Como é que é deixar a bola pingando ali? Falso, o futebol
futebol que a gente conheceu, antes de ter esses bandos uniformizados aí, a brincadeira era entre a gente, era entre amigos. Eu sempre conto uma história, não tinha nem a Marginal Pinheiros ainda. Para você ir pro Morumbi, você tinha que ir por dentro de Osasco. A gente, para alugar, para conseguir sair da Penha para ver um jogo no Morumbi, você tinha que alugar uma Kombi, mas não tinha torcedor suficiente de time nenhum que tivesse dinheiro para bancar sozinho. Então vamos ver um jogo do Corinthians. Todo mundo jogava no Morumbi. Todo mundo se juntava, ia corintiano, palmeirense, São Paulino, santista, quem fosse, para dar a grana para poder alugar a Kombi. Ia na Kombi. E aí era uma tiração de sarro na ida, na volta. Teve um jogo que outro dia o Júlio Casares até postou. O São Paulo fez um jogo comemorativo de uma data qualquer, acho que era 21 de abril, e o São Paulo ia jogar um jogo de Libertadores, e aí ele ofereceu de graça. Era de graça o ingresso. Pô, de graça o pessoal da Penha queria tudo, né? Qualquer até tubaína sem gelo. Aí junta lá, Kombi veio, e eu lembro que o São Paulo empatou com o Barcelona de Guayaquil. O que era uma coisa... Hoje, se empatar com o Barcelona de Guayaquil, tá dando graças a Deus. Mas empatou, foi um vexame. E é sacanagem de lá, da volta do Morumbi até a Penha, ouvindo os caras tirando sarro. Esse é o futebol, entendeu? Isso aí. Essa cafajestada que tá aí agora é outra coisa. Por isso que espanta, por isso que cada vez menos eu me interesso em estádio de futebol.